Olá, gente, tudo bem? Na nossa conversa de hoje, nós vamos continuar discutindo o governo Vargas e nessa oportunidade nós vamos falar sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas, aquele período em que Vargas vai governar tendo como suporte a Constituição aprovada em 1934. É um governo que dura 4 anos, e é também dentro desse período que Getúlio Vargas vai construir as bases para a instalação de um novo período que vai permitir que ele continue à frente do país. É nesse período que Vargas vai construir o caminho para formar o Estado Novo, um período mais autoritário, né? Claro que todas as fases desse período de Getúlio Vargas, desde o governo provisório até o governo do Estado Novo, vai ser um período, né, de 15 anos em que Vargas vai governar de forma muito controlada todas as instituições do país. Mas o governo constitucional de Vargas foi aquela fase, né, que perdurou de 1934 a 1937. E essa fase do governo de Getúlio Vargas, ela vai ser vista por uma parcela da sociedade, né, como uma expectativa muito grande de que se construa um país mais democrático, o que não vai acontecer, né? Esse período vai ser marcado pela imensa radicalização de grupos políticos que vão se desenhar a partir de 1930, né, e vão aparecer de forma mais avançada em 1934, né? E também vai ser marcada pela atuação forte, inclusive de diversos grupos políticos, e a centralização do poder aplicada a muitos poucos, inclusive a poucos partidos políticos, o que vai levar inclusive à construção, como nós já dissemos no início da fala, vai levar inclusive à construção do Estado Novo. Então o governo constitucional de Getúlio Vargas, ele foi iniciado, né, em meio a um clima muito grande, né, uma expectativa muito forte a respeito da democratização do país, né? Mas por que vai ter essa expectativa? Porque ela vai ser resultado, né, essa expectativa ela é gerada pela promulgação da Carta Constitucional, da Constituição de 1934, que, como nós já dissemos na conversa passada, essa Constituição ela foi vista por muitos setores, né, como muito avançada pelo período. A expectativa nesse quesito era que com o futuro do país, que o país poderia ter um rumo mais democrático, porque a própria Constituição aprovada em 1934, ela criou prerrogativas, criou textos, criou artigos que acabavam limitando o poder do Executivo, que acabava limitando o poder de Getúlio Vargas. E o próprio Vargas, inclusive, acabou ficando insatisfeito, né, com a promulgação dessa Constituição. Eu lembro que Vargas tinha sido eleito, né, de forma indireta, não foi a população que escolheu Getúlio Vargas para continuar governando o país, né? Então ele foi eleito de forma indireta para comandar o país por mais 4 anos, né? E que esse mandato teria fim em 1938, o que acabou não acontecendo porque Vargas construiu, dentro desse período de 4 anos, as bases para instaurar o Estado Novo. Então, diferentemente do que se esperava em 1934, a sociedade brasileira, né, a nação brasileira, ela teve todos os passos para caminhar para a radicalização, principalmente radicalização política. Isso refletia, né, isso era fruto, inclusive, era uma tendência mundial, inclusive, né, em que as democracias estavam muito fragilizadas, as democracias representativas e as democracias liberais estavam muito fragilizadas, estavam, inclusive, em decadência, e estava surgindo em substituição a essas democracias em decadência e democracias fragilizadas, estavam surgindo, né, regimes autoritários em todos os cantos. Eu lembro também que o presidente Vargas tinha em mente, fazia parte do seu projeto de poder, a intenção, inclusive, de radicalizar a forma de governança do país.
Esse período de Vargas foi marcado inclusive por ações, né, que trilhavam nesse sentido, né? E qual é o sentido? De aumentar os poderes dele, de aumentar os poderes do executivo, de centralizar todas as instituições de todos os poderes em suas mãos. E Getúlio Vargas atuou para isso na montagem, na instauração do Estado Novo. Eu lembro, para a gente poder falar das centralidades dos grupos políticos no período constitucional de Getúlio Vargas, da gente fazer dar uma pincelada, né, entre esse período de Getúlio Vargas do governo constitucional e o momento em que nós estamos passando hoje. É muito comum, quando se fala de centralidade política, de centralidade de poderes, é muito comum, né? Hoje nós estamos passando por um período político muito difícil, né? Apesar de nós estarmos em uma democracia, nós estamos vivendo uma democracia, mas com todos os requisitos de períodos ditatoriais, né? E eu sempre digo isso em todas as conversas, em todos os momentos. Isso aqui não é uma defesa de A nem de B, é uma contextualização com o momento político do país e com o momento político de nosso país em outros tempos, no caso do governo constitucional de Getúlio Vargas. Então é muito comum a gente falar de que o país ele está com uma polaridade muito grande politicamente. Ou seja, há uma disputa política muito forte entre direita ou centro-direita e esquerda ou centrão, né? Então essa discussão está sendo muito forte e muito radicalizada. E essa disputa interna, essa polaridade que não foi criada, né, pela sociedade brasileira, né, mas foi criada pelos próprios partidos políticos, pelos próprios representantes de partidos políticos, essa centralidade foi criada por isso e por eles. Essa centralidade acabou levando o país às condições que nós estamos hoje. Por exemplo, a nossa educação está correndo sério risco de sofrer um apagão muito forte se o financiamento da educação representado pelo Fundeb não for renovado no dia de hoje. Mas eu lembro que a nossa centralidade política ela foi criada, sempre esteve em voga no país, mas ela teve uma influência muito forte nas eleições de 2018, onde as pessoas colocavam-se de um lado o Partido dos Trabalhadores, o PT, e de outro lado, né, a centro-direita representada, eu não vou nem colocar aqui partido, mas representada exclusivamente e muito fortemente pelo presidente que hoje representa o nosso país, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então essa centralidade, essa polaridade acabou colocando o nosso país na situação que nós estamos hoje, muito difícil, né, muito precária, em tempos democráticos, mas com todos os aparatos, com todos os requisitos ditatoriais. Tanto é que os ministérios, né, e cargos importantes do país estão sendo ocupados, né, por muitos militares. Não que isso seja um erro, mas que em um regime democrático, a maioria sendo representada por militares não representa um regime democrático de fato. Então, dito isso, feita essa discussão, né, nós passamos a voltar agora para o governo constitucional de Getúlio Vargas, onde houve, a exemplo de agora, uma centralidade muito forte entre direita e esquerda, né, uma centralidade muito forte no governo constitucional. E no governo constitucional, essa disputa, essa polaridade que acabou se desenhando em 1930 e surgiu muito mais forte em 1934, ela vai ser representada pela direita, né, pela Ação Integralista Brasileira, que vai representar no seu quadro como principal representante Plínio Salgado, e essa ação integralista ela refletia justamente as ideias, né, do fascismo, principalmente o fascismo europeu na Itália.
Então, grupos que a direita e a esquerda foram vistos pelos historiadores como sinais de radicalização e como sinais também de polarização. Essa polarização é como se fosse não, né? Dois grupos, né? Apenas dois grupos. Ou você escolhe A ou você escolhe B, né? Então, esse cenário ele acabou sendo visto no Brasil em 2018, onde muitas pessoas acabaram escolhendo o lado da centro-direita, porque disseram que a esquerda, representada pelo PT, né, não mais tinha o que oferecer para o país, e de que tudo de ruim que tinha acontecido no país era fruto do PT. Né? É uma ideia muito errônea, né? Porque o Brasil foi construído, né, de forma processual, e tudo de ruim ou de bom que acontece, né, não é fruto só de um partido, não é fruto só de uma pessoa, mas é fruto de um conjunto da sociedade. Então, no governo constitucional de Getúlio Vargas, essa polaridade, né, ela vai ser representada pela Ação Integralista Brasileira e pela Aliança Nacional Libertadoras. A Aliança Integralista Brasileira, ela representa a extrema-direita, né, e tem como principal membro o Plínio Salgado, e os integralistas, a Ação Integralista Brasileira vai surgir, né, justamente naquele período que nós já dissemos, né, no movimento chamado de constitucionalista, que atingiu principalmente São Paulo em 1932. E o integralismo, ele vai ser fortemente influenciado pelo fascismo europeu, né, principalmente pelo fascismo italiano. Nós já dissemos quais são as características do fascismo. Qualquer dúvida é só voltar aos vídeos anteriores e entender um pouco mais sobre o que significa o fascismo, quais são as ideias que o fascismo defende. Então, os integralistas, eles, né, acabavam se uniformizando, né, com características militares, né, com a cor verde, e organizavam-se com grandes encontros públicos e acabavam formando milícias. Esse nome milícias não deve ser desconhecido de vocês, porque nós estamos também, nesse momento, passando por essas dificuldades, né, políticas, onde nós estamos retornando a períodos passados, acreditando que os militares são a salvação do país, acreditando que, retornando a um regime ditatorial, o país vai crescer, e isso é um completo descalabro, né? A gente sabe que o melhor regime para um país como o nosso, e para todos os países, é sempre e vai ser sempre um período democrático, onde as liberdades individuais e as liberdades coletivas, elas vão ser sempre respeitadas. Enfim, então os integralistas, eles acabavam se uniformizando, organizavam grandes atos públicos, eram influenciados pelas ideias fascistas, e eles acabavam, né, explorando a insatisfação e o medo das classes médias, o medo das classes baixas, com as dificuldades econômicas, com as dificuldades políticas. Eles acabavam se aproveitando disso, né, para conquistar mais adeptos. Essa ideia também não é novidade para vocês, que nós acompanhamos isso fortemente em 2018. Inclusive, o presidente eleito se apoiou nessa fragilidade do país para se eleger. Do lado da esquerda, nós vamos ter, como nós já dissemos, a Aliança Nacional Libertadora, apoiada pelo Partido Comunista do Brasil, PCB. A Aliança Nacional Libertadora, diferentemente da Ação Integralista Brasileira, ela vai se inspirar, ela vai ter como suporte de defesa, como suporte de ideias, o comunismo soviético. Naquela época, o comunismo soviético era controlado por Joseph Stalin. E aqui no nosso país, ele se posicionava muito fortemente para combater o fascismo, defendido inclusive pela Ação Integralista Brasileira de Plínio Salgado, que era o representante da direita. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, ela acabou tornando-se o principal vapor, o principal motivo e a principal articuladora da luta revolucionária no país, que defender pelos comunistas. O grande representante da Aliança Nacional Libertadoras, eu lembro aqui, que é Luiz Carlos Prestes. Prestes, que ele participou, inclusive, da coluna Prestes, que levou o seu nome na década de 20 do século passado. Prestes era um tenentista,
né, um tenentista, e ele acabou lutando contra as oligarquias. Oligarquias, eu lembro que é um período, um regime político centrado nas mãos de poucas pessoas, tá bom? Então Prestes acabou lutando na década de 20 contra as oligarquias que comandavam o nosso país, e ele acabou, né, tendo como suporte de ideias, como suporte de caminhos, o comunismo, né, tendo morado em alguns períodos, alguns anos em Moscou. Prestes ele foi mandado de volta para o nosso país como líder da Aliança Nacional Libertadora, a ANL, e foi o principal articulador desse movimento revolucionário no país. Mas eu lembro também que a Aliança Nacional Libertadora, ela teve os principais membros do Partido Comunista do Brasil, PCB, né, como protagonista de um movimento que acabou surgindo em 1935 e tinha como principal objetivo, esse movimento, derrubar Getúlio Vargas, tirar Getúlio Vargas do poder. Mas esse movimento ele acabou recebendo o nome de Intentona Comunista, que ocorreu de 23 a 27 de 1935. Mas eu lembro também que a Intentona Comunista, ela acabou sendo, um grande fiasco, né? Acabou fracassando por muitos motivos, né? Pois ela acabou se resumindo a um grupo de militares de esquerda. E como consequência desse fracasso, desse fiasco da Intentona Comunista, Getúlio Vargas acabou reforçando, né, o próprio poder. Para a gente finalizar a nossa aula, eu lembro aí que nós temos dentro disso a construção do próprio Estado Novo. Perfeito? Então veja aí, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, nós fizemos aqui todo um aparato histórico, todo um processo histórico que levou Getúlio Vargas a entrar no poder a partir de um governo constitucional, não é? Lembro também que esse governo constitucional de Getúlio Vargas acabou sendo visto por parte de setores da sociedade, né, como uma expectativa muito grande, uma esperança muito grande de que o país retomasse as linhas democráticas. E essa esperança ela era vista porque a Constituição de 1934 ela acabava limitando em seus textos, em seus artigos, acabava limitando os poderes presidenciais, o poder de Getúlio Vargas, né? E essa limitação do poder do presidente acabou sendo motivo de insatisfação de Getúlio Vargas, né? Mas isso acabou não acontecendo, ou seja, essas linhas democráticas no governo constitucional de Getúlio Vargas, que era a esperança da sociedade, ela acabou não acontecendo, muito pelo contrário. Vargas acabou aproveitando o período em que governava com base na Constituição para construir as bases do Estado Novo. Né? Ele acabou controlando e acabou centralizando os poderes no seu governo constitucional, né? Nós vamos ver que a partir disso nós vamos ter uma disputa muito forte entre dois polos políticos, uma polaridade política muito forte, né? De um lado a ação integralista brasileira representada por Plínio Salgado, né? Era representante da direita, da extrema-direita, visto pelos historiadores, e essa ação integralista brasileira tinha como ferramenta de apoio as ideias fascistas da Europa, principalmente as ideias fascistas da Itália, né? E nós vamos ter, de outro lado, da esquerda, a Ação Nacional Libertadora, representada por Luiz Carlos Prestes. E essa Aliança Nacional Libertadora, de Luiz Carlos Prestes, ela tinha como motor de ideias o comunismo, principalmente o comunismo soviético, naquela época representado por Joseph Stalin. Perfeito? E nós vamos ter uma disputa muito grande. Mas nós dissemos também que essa polaridade política, ela não é novidade, porque ela está se desenhando no nosso país de forma muito forte. Ela se desenhou amplamente em 2018, né?
De um lado o Partido dos Trabalhadores e de outro lado o PSL, representado pelo presidente Bolsonaro. E essa disputa, essa polaridade, ela acabou jogando o país, né, para uma democracia com todos os requisitos ditatoriais, né? Nós estamos vendo constantemente em falas do próprio presidente da República, né, de silenciar as grandes mídias, né, de silenciar as mídias tradicionais, de silenciar as mídias progressistas, de calar aquelas pessoas que são contra a sua forma de governar, né? Nós estamos testemunhando constantemente uma ala militar muito forte ocupando cargos políticos, né? Então todos esses setores acabam colocando o país numa fragilidade democrática muito grande, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido e acompanhem muito mais sobre essa questão do governo de Getúlio Vargas, né, ampliando as suas discussões com textos, né? Se tiver dúvidas, coloque para ver o vídeo novamente e no nosso próximo encontro a gente encerra o período Getúlio Vargas falando sobre o Estado Novo. Abraço virtual a todos e a todas.